é difícil. Entendi. Você falou das vertentes, basicamente, dentro da psicologia. Eu sei que 3 horas, 10 horas não ia dar pra aprofundar muito. Basicamente, qual que é a diferença da psicanálise de Freud, da humanista, que é a sua, e da rogeriana? Tá. Vou dar Basicamente, sim. Tá. Eu vou dar uma resumida, tentar de uma maneira mais simples e rápida para explicar. Cara, Freud foi o pioneiro, né, da psicologia, então ele veio com a linha da psicanálise, então tem grandes autores que seguem, eu tenho amigos que seguem essa linha, então não sou o cara que fica criticando as outras linhas, então tem gente que fala assim, não, eu sou isso, porque o resto é uma porcaria. Não serve. Tem coisa muito boa, cara. Então eu leio coisa de Freud que eu falo, faz sentido. Interessante. Eu leio coisa de Melanie Klein, que também é da área da psicanálise, eu falo, cara, faz sentido. Eu leio coisa do Jung, que eu falo, cara, muito bom. Então tem a linha da psicanálise, que é mais uma linha que vai mais pro divã, é uma linha mais que segue a ideologia de Freud, ou a linha de Freud. Existe a comportamental dos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos, de um cara que chamava Skinner, partiu desse cara, que era também aquela que no início era muito comportamental, é o ratinho que bate a mão lá, eu bati 3 vezes, saiu água, eu bati na quarta, tomei choque, então não vou meter mais a mão. Ele entendi. Tratava como mais uma questão comportamental. E aí veio depois a TCC, que é a cognitiva comportamental, que deu uma aperfeiçoada nesse comportamental, falando que nós não somos só comportamentos, mas nós somos também pensamento, e os nossos comportamentos são resultados dos nossos pensamentos. Então, eu não faço por acaso, eu faço porque eu penso daquele jeito. Então, essa é a cognitiva comportamental. E tem uma terceira linha, que é a humanista, que eu falei, que aí tem terapia rogeriana, tem a Gestalt, tem a existencialista, que eu gosto muito. Inclusive, sugiro um livro do Viktor Frankl, que chama Em Busca do Sentido. Ele foi um cara que ficou preso no campo de concentração, que escreve um livro falando sobre propósito, sentido de vida. Muito bom mesmo, vale a pena. Tem em PDF, tem, né? Que também surgiu essa linha da logoterapia, que é uma linha que traz o sentido de vida e de existência, o propósito como a marca principal da vida do ser humano. Essa existencialista que pega mais a questão do sentido de existência. Então, todo mundo tem uma angústia por não descobrir o porquê está aqui. E as nossas angústias vão sendo resolvidas a partir de quando nós descobrimos nosso propósito de vida e o porquê nós existimos aqui nesse momento, nessa hora. Quando a gente não sabe isso, a gente cria angústias no nosso coração e a gente fica perdido. Que é uma outra linha, estou dando um exemplo só. Uhum. E a Carl Rogers vem também nessa linha da humanista. Tá. Consegui explicar mais ou menos... Mais ou menos. É que nem eu falei, eu sei que é muito complexo, eu gosto disso, é que nem eu falei, eu tento ler, eu tento estudar. Inclusive eu estava fazendo, quando eu comecei a fazer faculdade de economia, o primeiro semestre foi psicologia. Legal. E acho que foi a coisa que eu mais gostei de fazer ali dentro, foi a psicologia. Eu gosto muito desse assunto, por isso que eu tô perguntando assim, eu falei, mano, vai ser bem interessante. E aí você segue a linha humanista. Basicamente, assim, como funciona uma terapia? Ela não... Eu tenho uma amiga que é psicóloga, a gente já conversou um pouco sobre isso. Já vamos aproveitar. E eu vou pegar mais um cafezinho. Cara, aqui. Fica à vontade. Tá bom o café? Tá ótimo. Cara, sou apaixonado em café, cara, então... eu também. Tendo um café, eu tô no céu, cara. Eu tomo uma dessa daí por dia, sozinho. Tenho certeza que no céu vai ter café, cara. Tomara. Tomara, senão eu vou chegar frustrado, tô brincando. Rapaziada, vamos mandar um agradecimento aí. O De Buenas tá assistindo, ele sempre assiste a gente. Obrigado, mano. Fica com Deus aí. Ele mandou um moleque. O Vini mandou um salve. Denise Roselli. Deve ser parente. Minha mãe. Obrigado pela audiência. Ela mandou grande expectativa desse bate-papo. Obrigado, eu também tava bem ansioso. Ela mandou de novo cada macaco no seu galho. Minha mãe também tá assistindo. Obrigado, mãe.
Vanessa Souza, minha cunhada, ela assiste todo o programa, mano. É aquela que eu falei que era pra ter vindo e acabou não vindo. Ela assiste todo o programa. Obrigado, Vanessa. Você é demais. Ela mandou aqui assim: gostaria de saber o seguinte: quando um psicólogo não está bem psicologicamente, ele procura um outro profissional ou ele mesmo consegue detectar o problema e se autocorrige ali? Ótima pergunta, cara. Acho ótima pergunta porque a galera acha que psicólogo não pode ter problema, né? Então a galera fala assim, não, o cara é psicólogo, então ele tá tudo bem com a vida dele. Não, cara, a gente passa pelas mesmas coisas. A gente só é um profissional que ajuda outras pessoas que estão passando por problemas de saúde mental ou, né, tá fazendo uma terapia por manutenção e tudo. Mas assim, é aconselhável, isso desde a faculdade, todo estudante de psicologia e profissional de psicologia estar em acompanhamento. Por quê? Porque tem vários porquês, na verdade. Sim. Uma, porque você precisa, porque você também é ser humano. Sim. Segundo, porque o conteúdo, você tem que estar muito bem preparado, porque os conteúdos da terapia, também você está ali lidando com todos aqueles conteúdos. Então É tipo uma esponja, né? Você acaba absorvendo a parada. Exato. E se você não sabe como lidar com essas coisas, você acaba sendo sobrecarregado, você acaba tomando aquela carga emocional que não é tua. Então, eu tenho várias coisas que eu faço, não só em questão de terapia, mas que me ajudam a encarar bem a demanda das terapias para mim, do consultório para mim. Então, assim, para você estar bem, tem que fazer terapia. Então, eu aconselho todo mundo. Então, desde o estudante de psicologia até o profissional de psicologia, ele tem que estar em acompanhamento. Não necessariamente ele precisa estar forever, né? O cara começou lá atrás e está em 10 anos ininterruptos, assim. Não, mas você tem que estar sempre fazendo uma manutenção para você não ter o cargo. Porém, aquilo também que o pessoal pensa assim, por exemplo, o cara tem que estar zerado para ele poder exercer essa profissão. Não, a gente tem problema. A gente tem problema cara, a gente tem problema com a vida como todo mundo. Sim. A gente só não pode deixar que os problemas pessoais interfiram na terapia e nem as experiências pessoais ou as nossas vivências atrapalhar na terapia em si, ali no tempo de terapia. Então, a gente tem um negócio que a gente chama de transferência. O que é a transferência? É quando eu transfiro alguns conteúdos para uma pessoa, conteúdos emocionais, conteúdos, né, para uma outra pessoa. Então, por exemplo, se eu estou... Vou te dar um exemplo, vai. Vou dar um exemplo aqui. Tá, briguei com a minha mulher feio. Então, eu sou casado, vai fazer 5 anos já. O negócio passa muito rápido, né? Pois é. Vamos falar que eu esteja numa crise absurda de casamento, esteja extremamente angustiado no casamento. E, cara, vou atender uma pessoa que está se divorciando. Então, se eu não souber maneiras de lidar com os meus problemas, eu vou transferir algumas coisas para aquele momento ali da terapia. Isso não pode acontecer. Certo. Então, desde as minhas... a psicologia... ela incentiva a gente a ser uma tábula rasa, ou seja, às vezes falam que a gente não pode ter opinião, a gente não pode ter religião, a gente não pode ter nada, para a gente não interferir na terapia. Mas isso não existe, nós somos pessoas e não computadores, né? Sim. Então, é claro que a maneira com que eu vou, talvez, abordar uma situação na terapia é diferente com o cara que está do meu lado, que segue a mesma linha do que eu, que vai abordar. Nós não somos tábulas rasas, né? Eu tenho a minha bagagem, eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu olhar, eu tenho a minha perspectiva, eu tenho o meu conhecimento, que é diferente do outro cara aqui que pode ter seguido a mesma linha do que eu. Sim. Mas assim, eu tenho que saber como que eu não posso estar transferindo cargas emocionais e como que eu estou bem para que eu não confunda essas coisas e dou um olhar para uma paciente que está passando por um divórcio por conta da minha demanda que eu briguei com a minha mulher. Entendi. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Ou a maneira com que, sei lá, meu filho fez alguma coisa para mim e eu fiquei louco da vida. Aí eu vou atender uma pessoa que está ali com o problema do filho. Eu falo, não, você faz isso aqui com o seu filho. Ou, seu filho é assim por causa disso aqui. Não, aquilo ali era o meu filho, não o seu. Então, a gente tem que ter esse cuidado na nossa profissão da gente não
ter essas transferências e nem essa absorção de tanto transferir conteúdos que não são dos pacientes, quanto também absorver conteúdos dos pacientes que não são meus, né? Por isso que a terapia é extremamente importante para nós profissionais da psicologia.